cérebro é um pedaço do corpo que consegue receber informações do mundo exterior e construir um mundo interior à imagem e semelhança desse mundo exterior. Mas com muitas modificações e com muita fantasia. A existência desse mundo interior que permite a nossa interação com o mundo exterior. Não existiria uma comunicação com o mundo exterior sem a construção do mundo interior. A maconha tem sido fundamental para a gente entender melhor o cérebro. Até 40 anos atrás, não se conhecia o sistema endocannabinoide, a gente não compreendia a enorme importância de moléculas muito semelhantes às contidas na maconha para o funcionamento de funções tão básicas quanto fome, saciedade, sono, formação de memórias, regulação emocional, etc. Então, a maconha, nesse sentido, ela é super importante porque a pesquisa de substâncias contidas na maconha tem uma intersecção muito grande com a pesquisa do próprio cérebro. Estive aqui na última audiência no Senado e disse explicitamente: pode ter pena de morte, pode ter o que for, que todo mundo vai continuar plantando. A gente começou plantando uma varanda, meia dúzia de pezinho, a gente colhia, fazia o remédio da Sofia, sobravam e a gente acabava doando para quem estava precisando. A gente nunca pensou muito quais eram os riscos que a gente estava correndo. Se ia bater uma polícia aqui, se ia prender a gente, se isso ia causar algum problema criminal. Nosso cérebro está cheio de substâncias semelhantes àquelas que a maconha contém. Eu gosto de falar para as pessoas que são contra a maconha que se elas perdessem todos os seus canabinoides subitamente, elas iam colapsar, cair no chão e não conseguir se comunicar. A gente está aqui não é para querer fazer uma panaceia, para sair plantando, a gente está aqui pedindo para ser regulado. Meu nome é Sofia, eu tenho 13 anos e esse é o meu mundo. Meu mundo não é como o de outras meninas da minha idade e eu não vou aprender filosofia como num conto de fadas. Mas assim como a Sofia do livro, eu tenho um monte de dúvidas sobre quem eu sou e o que estou fazendo aqui. Eu sei que as pessoas ficam curiosas sobre mim também. É complicado. Ninguém sabe o que passa aqui dentro ou o que eu penso. Eu sei que eu sou diferente, mas eu sei quem eu sou e tem gente que não entende. Minha mãe tenta mudar um pouquinho do meu mundo, mas eu sei que é difícil. Eu vejo que tem muita coisa estranha no mundo. Meu nome é Heitor Machado Ramalho. Ele já se apresenta. Eu sou polonesa, mas moro no Rio, tem 7 anos e pouco. Sou fisioterapeuta, portadora de dores crônicas. Depressão e ansiedade sempre foi presente na minha vida. O Heitor é um menino que ele foi diagnosticado com autismo por volta dos 3, 4 anos. Com 1 ano de idade, descobrimos que ela tinha uma síndrome, até então ela nasceu bem. Eu decidi sair do armário esse ano, falei, eu não vou ficar me escondendo. Eu tenho uma filha com deficiência, que, entre outras coisas, ela tem muitas crises convulsivas. Em 2013, a gente descobre que maconha é uma alternativa. A gente descobre que a gente pode plantar maconha e fazer o remédio dela. Eu gosto de abaixo. Eu gosto de colinho. Filma agora. Hã? Eu fico filmando o tempo todo. E os médicos, eles são muito treinados para dar remédio, né? Os médicos, eles chegam num ponto, depois que eles já usaram todas as drogas, eles não sabem mais o que fazer. Isso não é porque sou eu acho. Pode depois fazer o teste. O corpo humano ainda é um mistério e os médicos ainda estão engatinhando, assim, sabe? Claro que a
a relação corporal dela comigo encaixa melhor porque a gente já junto desde que ela nasceu. Com a Sofia a gente não tem certeza de nada. Eu não sei quando ela tá com dor direito, eu não sei quando ela tá com fome. Eu, mãe, que tô com ela, da minha barriga, é a pessoa que mais convive com ela. Eu não consigo ter certeza de nada, assim. Tomei até um tapa aqui. A gente não faz ideia que ela tá captando do mundo. Me chamam de Sofia. Eu ouço, gosto, mas não respondo. Ninguém sabe o que passa aqui dentro, ou o que eu penso. Quando nós temos situações de dificuldade de comunicação, por exemplo, no caso da Sofia, da ausência da comunicação verbal, isso pode dar a impressão de que é uma superfície, como a superfície da água, né, abaixo da qual não há uma vida mental. Se nós estivermos do lado de fora, olhando para esse aquário, a gente não vai perceber nenhuma vida. Não há nenhuma vida visível acima da superfície. Isso vai dar a impressão de um ambiente estéril, um ambiente sem criaturas. E basta fazer esse mergulho, vir aqui para baixo, né, abaixo dessa superfície, que fica evidente que está cheio de criaturas diferentes. Tubarões, arraias, moreias. Cada uma dessas criaturas é, em analogia, uma criatura da mente. E que o encontro de mentes, portanto, exige sair da superfície e entender o que está por baixo dessa superfície, qual é a dinâmica. E isso é o que pode permitir alguma empatia, alguma comunicação, mesmo entre mundos tão diferentes. Com 45 dias de vida, ela começou a ter uns streamlines. Cada médico falava uma coisa, nenhum deles dava certeza do que tinha Sofia. E o Marcos, ele achava que ela só tinha epilepsia, que se a gente conseguisse curar ou conseguisse controlar, que o desenvolvimento dela ia ser normal. E eu sabia que não era isso. Eu sabia que ali tinha alguma coisa e eu queria muito saber o que era. A gente ficou muito sensibilizado, né? A gente sempre perguntava, né, por que comigo, né? E aí me falaram assim, olha, conversa com esse médico, assim, eu tinha conversado com mais de 20 médicos, sei lá quanto, de todas as especialidades. Ele olhou para a Sofia e falou, eu acho que ela tem uma síndrome chamada CDKL5. Tentava buscar alguma saída, né, alguma solução, né, para a questão da Sussu, né? Ver os 12 sintomas que tem essa doença, dos 12 a Sofia tinha 10. Depois de 90 dias veio o resultado. Mutação no gene CDKL5. Tem alguma fofurinha aqui? Tem. Aí foi uma época que Marcos brigou com Deus, assim. Pra mim foi um alívio e pra ele foi um peso. Essa doença significa que esse gene, ele deixa de produzir uma determinada proteína que é responsável por organizar os neurônios dentro do cérebro. O maior inimigo dessa síndrome são as convulsões, que é o que faz a gente dar muito remédio para ela. Aí nessa busca, o Marcos descobriu, né, uma menina lá nos Estados Unidos que tomava remédio à base de maconha. E aí eu lembro que no meio da noite ele me acordou para falar que tinha descoberto isso, que estava bem impressionado, que nunca tinha ouvido falar, que maconha podia, né, ajudar nesse controle de convulsão. E aí eu comecei a entrar em contato com um monte de gente, né, para poder me ajudar e para poder contar essa novidade. E aí veio a resposta do Siddhartha e outras pessoas que tinham alguma relação com essa coisa de maconha, mais pelo viés de política de drogas, mas que tinham ouvido falar sobre isso. A maconha é uma planta que tem usos, e certamente tem usos medicinais, usos terapêuticos. Existe uma questão que é como é que mães, pais de pacientes de doenças raras, de doenças raras e que não tem, né, uma terapêutica no horizonte, como é que é possível aprender sobre fazendo, né, a medicina do cotidiano. Isso daqui é um neurônio. Isso aqui é um neurônio que tem o corpo celular e durante o desenvolvimento
os neurônios estão se conectando com outros neurônios através de processos ativos que acontecem aqui nos dendritos, também acontecem aqui nos axônios, e que, na verdade, tem uma integração dentro da célula muito grande. Existe muita informação sendo circulada dentro do interior da célula, entre o núcleo e essas extremidades. A metáfora que me vem à mente é que num cérebro em que existe excesso de atividade, tudo é figura e não tem fundo. A formação de memórias, de representações do mundo, ela depende de ter fundo e figura. Ela depende de ter neurônios que estão ativos e outros que não, e a maioria não ativos. Se está tudo ativo, fica muito difícil formar essas representações, né? E no caso dela, como é uma questão congênita, isso vem desde o início do desenvolvimento. Muitas vezes tive que brigar com o médico, escutar de médico que eu não entendia de nada, que ele que estudou 24 anos e eu que era uma só vó, como é que eu ia ensinar ele a cuidar de uma criança com uma síndrome dessa da Maria, né? Eu vejo dentro dos serviços as crianças de 2, 3 anos tomando risperidona, Ritalina, e eu não vejo melhora. O Rivotril eu tomava de manhã quando acordava, tomava antes de dormir e ainda tomava SOS. Durante 25 anos, ele só usou os alopáticos, né, os controlados, e isso nunca conseguiu controlar de fato as convulsões dele. Ah, fala pra gravar tudo de novo? Tudo bem, Pedro, a gente tá só esquentando, a gente nem começou a gravar ainda, fica tranquilo. Pode dar um rec aí. Ele tá falando muito alto? Vamos ver o que dá. E pra eu imaginar a voz da Sofia. Exatamente. Meu nome é Sofia. Eu tenho 13 anos. E esse é o meu mundo. Tá gravando, Pedro? Tá? Ele respondeu? Não. Pensa na Sofia, pensa como ela seria, como ela falaria. Eu não consigo pensar como ela falaria. Por quê? Não sei, porque ela não fala. Mas e se ela falasse como seria? Eu não consigo. A minha mãe sempre fala pra eu parar de ficar pensando no e se. Agora eu não consigo mais pensar no e se. Tá certo. Sua mãe tá certa. Eu sei que as pessoas ficam curiosas sobre mim também. É complicado. Ninguém sabe o que passa aqui dentro, ou o que eu penso. Eu sei que eu sou diferente, mas eu sei quem eu sou, e tem gente que não entende. Ai, Bia. Não, mas eu quero parecer mais na câmera. E como é que você acha que deveria ser esse filme, Bia? Mas no começo do filme, eu acho que ela devia falar como ela descobriu que a maconha servia para... servia como remédio. Vamos lá ver o cultivo. A gente começou plantando uma varanda, meia dúzia de pezinho, a gente colhia, fazia o remédio da Sofia, sobravam e a gente acabava doando, enfim, para quem estava precisando. E aí, quanto mais você doa, quanto mais funciona, mais pessoas chegam pedindo. E eu acho que foi nesse sentir que podia ajudar mais que a gente começou a pensar que a gente precisava procurar um lugar maior para a gente poder plantar para mais gente. Essa foto aqui foi quando a gente começou a plantar. E aí, no dia que saiu o nosso habeas corpus, em novembro de 2016, a gente estava com essas plantas na varanda e Marcos fazendo trima, a gente fazendo assim. Tava uma cena bonita na varanda, ele com as meninas aqui. Aí eu tirei em 2 ângulos a foto. Fiz um texto, postei no Facebook. Cara, acho que teve mais de 9 milhões de visualizações, assim. Foi uma coisa bizarra, assim. Primeiro habeas corpus do Brasil que permite família plantar maconha. No Rio de Janeiro, uma família conseguiu autorização da justiça para cultivar maconha em casa. Na varanda do apartamento, esta família cultiva plantas usadas para o tratamento da filha. O que Margarete e Marcos mantêm nesses vasos é cannabis sativa, maconha. E a decisão da justiça foi inédita no Brasil. A juíza Lídia Maria Sodré de Moraes concedeu um habeas corpus preventivo
para que o casal não seja preso e as plantas não sejam destruídas. O HC, ou aquele habeas corpus, era para Sofia. Só que a gente não dava para ficar assim, para ignorar a demanda, assim. Com a cannabis, eu me lembro que a Guedes falou assim, eu não quero mexer com epilepsia, eu quero mexer com cannabis, entendeu? Aí a gente, agora tem uma PEP, que o app era de epilepsia. A gente, agora fica a PEP mesmo e vai pra cannabis. Aí eu registrei como apoio à pesquisa de pacientes de cannabis. Aí todo mundo fica, mas cadê o cannabis no negócio? Não tem cannabis, né? Mas eu acho que era essa luta, sabe? Que assim, poxa, é uma luta maior do que uma questão só da epilepsia, né? E se mostrou muito maior, né? Quando você tem a epilepsia, né, você não sabe quando é que ela vem. Percebemos que Gabriel tinha muitas crises de ausências, onde foi detectada as crises convulsivas. Controlava com medicação, né, mas quando chegou a dor crônica, isso ficou mais difícil. Eu nunca ia saber que aquela maconha um dia ia servir para uma neta minha. Como o ortopedista fala, a velhice é um grande potinho de degeneração. O corpo cobra toda a sua vida. Eles ainda estavam em dúvida se eles tinham legitimidade para regulamentar o cultivo, mas para regulamentar o registro de medicamentos, seja da cannabis ou de qualquer, eles se sentiram legítimos. É uma causa que está intimamente ligada com política. Qualquer passo e qualquer avanço, agora, o cultivo não foi legalizado por quê? Porque existiu todo um lobby por trás, né? Indicação, aí tira diretor, aí põe diretor. Comissão especial que trata da regulamentação dos medicamentos formulados com cannabis, mais popularmente conhecido como maconha, realizou hoje mais uma audiência pública. O que eu estou defendendo é que maconha não é remédio, maconha não é medicinal. A maconha é uma planta que causa danos irreversíveis ao cérebro humano. Agora, liberar plantio de maconha, num país que tem dificuldade, inclusive, de coibir esse plantio, liberar dizendo que está se trabalhando agora só com maconha medicinal, vamos combinar que não é uma coisa factível, né? Isso hoje que a gente faz seria considerado tráfico. Eu acho que se não for nessa desobediência, mostrando que quem está errado é a lei e não a gente não consegue avançar. Eu faço um ato de desobediência civil. Eu sempre digo assim, quando eu acredito muito numa coisa, eu faço as outras pessoas acreditarem. Então, se você for levar essa planta para a tua casa e ficar com medo e você não conversar e não ter transparência de que isso é um ato de desobediência civil, que isso é um ato político, que com isso a gente está mudando o Estado por dentro dele, a gente não pode ficar escondido, a gente precisa dessa transparência. Desobediência civil é uma forma de atuação política específica e que as pessoas precisam ter a consciência dessa especificidade. Desobediência civil é diferente, por exemplo, de uma mera infração legal individual. Porque, embora a desobediência civil seja uma desobediência, né, ela está indo contra uma lei, ela desobedece uma lei, ela é muito respeitosa para com a democracia, para com o próprio sistema legal, porque ela é pública. Você não está escondendo nada de ninguém, você está falando, olha, você está dizendo para a sua comunidade, eu considero que determinada lei é injusta, então eu vou desobedecê-la e, desobedecendo-a, eu vou tentar produzir efeitos que, de outro modo, sem desobedecê-la, você não conseguiria produzir tais efeitos e mostrar para a comunidade que esses efeitos podem ser benéficos para a comunidade e, assim, tentar modificar a lei. É o direito à vida, direito à dignidade da pessoa humana. Então é por isso que a gente fala que é uma desobediência civil pacífica, né? Então a gente desobedece à lei, mas a gente está apegado à Constituição. Posso me tratar com a cannabis mesmo ela sendo proibida? Por que não posso? Já que ela me faz bem, já que ela diminui as crises convulsivas que eu tenho, já que ela diminui a dor crônica que eu tenho, por que eu não posso? É o erro de proibição? A gente está pensando em
alugar um outro espaço e fazer alguma coisa grande mesmo. Aí, se eventualmente a gente faz isso sem ter ou com a liminar negada, ou se ele demora muito, a gente não pode esperar. O que vocês acham que isso pode acarretar? O risco é enorme, é fato que é enorme. Mas o que acontece? A gente diminui o risco quando a gente inclui as famílias, Sim, eu também acho que os parentes no risco. Por isso que eu entendo que com isso o risco diminui muito. Entendi. Porque ao ponto que o juiz nega, ao mesmo tempo tem que expedir mandado de prisão para todos os associados. O que de fato a gente construiu nessa ação, que eu acho que é um diferencial, é a gente já cultivar e já plantar. Então a gente botou, né, o juiz na parede, porque ele tem duas alternativas, ou ele prende ou ele libera. Dizem que as pessoas têm medo do que não conhecem. Devem ter muito medo mesmo. Querem dizer o que é certo ou errado. A partir do final dos anos 80, houve uma revolução biomédica em torno dos canabinoides e do sistema endocannabinoide. E aquilo que antes era uma curiosidade científica se tornou o centro da discussão científica internacional. No Brasil, esse debate está atrasado, então muitas vezes as pessoas que se colocam como proibicionistas vêm com essa falácia de que não é possível regulamentar porque não sabemos o suficiente. Nós sabemos o suficiente e muitas pessoas no Brasil fazem pesquisa de alta qualidade, pesquisadoras e pesquisadores de canabinoides, e publicam artigos científicos que não fazem parte do debate porque o debate é interditado e porque as pessoas se recusam, na verdade, a saber o que já existe. Não tem pesquisa porque é proibido e é proibido porque não tem pesquisa. Então fica uma coisa, um ciclo vicioso, a gente não consegue sair disso. Olá, estamos filmando. O que vocês fazem aqui nessa Então, área? a validação de produtos naturais, né, mais especificamente espécies vegetais para fins medicinais, para uso medicinal. Plantas que já são usadas na medicina tradicional ou popular e que precisam. Ou seja, se a cannabis não fosse proibida tantos anos, provavelmente ela Estaria por aqui. Eu achava que era só ter uma máquina de HPLC e pronto, a gente enfiava as amostras lá e a gente ia saber quanto tinha de CBD, de THC e tal. E é muito mais complexo do que isso. A angústia maior hoje em dia nossa é saber que funciona, mas não saber exatamente o que Qual é a composição? Qual é a composição. Porque não é só ter o equipamento, você tem que ter o método. E um método confiável, significa que ele foi validado. Mas isso, já existem muitas metodologias que já estão validadas e que podem ser usadas. Esse acompanhamento da qualidade dos óleos que estão sendo utilizados pelos pacientes, em termos de perfil químico, é muito bom para subsidiar até mesmo a comprovação de eficácia e segurança dos diferentes derivados da cannabis. E ter isso analiticamente numa instituição confiável que é braço do Ministério da Saúde. Que tem uma respeitabilidade, seria muito importante. E que até hoje vocês não podem fazer nada com cannabis, né? Ainda não tem nenhuma pesquisa com cannabis aqui em Farmanguinhos. Tudo a depender das resoluções do grupo de trabalho da Fiocruz e da direção de Farmanguinhos. Meu cérebro começou a ficar com uma pressão muito forte, e aí eles viram que tinha sido um infarto cerebral, que eu tinha tido um coágulo no cérebro. Eu fui diagnosticado, né, com transtorno misto e transtorno pós-traumático. Gabriel, ele vem apresentando crises epiléticas desde os 8 meses e a partir dos 8 até os 15, só as crises de difícil controle refratária. Tive que reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender a fazer tudo, a ler, escrever, tudo, não fazia nada. Quando a Sofia acordar, eu quero estar
tocar junto a ti. Pode a Sofia acordar, eu vou tocar junto a ti, porque é terça-feira, Sofia, é terça-feira, Sofia, vamos tocar. Trago essa rosa para lhe dar. Eu acho que o diagnóstico, ele não impede nada, né? Então, tipo assim, não é porque a Sofia não consegue alcançar, não consegue, a gente não vai oferecer para ela recursos. Então, a gente oferece N oportunidades para ela e a gente tem respostas, né? Hoje o céu está tão lindo, Sofia. A gente trabalha em cima das potencialidades, assim, a gente tenta não fugir um pouco do que é o estereótipo da criança com necessidade especial, né? Que é coitadinho. E a gente acredita no potencial dela como criança, como ser humano, como a gente também tem as nossas potencialidades, entendeu? A gente tenta não ser tipo, a sociedade é muito dentro da capacidade, né? Não, a gente é na potencialidade dela. A gente não quer ser capacitista, a gente quer que ela possa desfrutar do ambiente da melhor maneira possível, junto com a gente, junto com a família. E o mais importante, ela transferir tudo que ela aprende aqui para casa. Hoje o céu está tão lindo, Sofia. Hoje o céu está tão lindo, Sofia. Hoje o céu está tão lindo, Sofia. Olá, médicos e médicas. Estou aqui hoje para falar da nossa terceira edição do curso de médicos. Volta. Olá, médicos e médicas. Estou aqui hoje para falar da nossa terceira edição do curso sobre o uso medicinal da cannabis. Testando, 1, 2, 3. Mas eu tô microfonado também com o outro, tem problema? E além de ser um super network, no final tem discussões de caso, então não perca essa oportunidade e encontro vocês lá. Não precisa ser tão marketing, né? Pá, espera vocês lá, pá e tal. O café tá chegando. Isso aqui é minha filha. Peraí, deixa eu só... Deixa eu abrir aqui. Texto. A maconha, ela tá na portaria 344, junto com cocaína, heroína. Então, quando a gente consegue dar cada passo de mudança, fica uma coisa meio esquisita, porque apesar de eles regulamentaram primeiro o canabidiol, então agora é possível, mas a planta maconha continuava na portaria e continua até hoje na portaria 344, como uma planta proibida. Não adianta você fazer o curso de cultivo se você não dá. No caso, a gente levava as plantinhas, hoje a gente faz de dar as sementes, né? A gente fornecia para 20, depois 50, aí fala 300, hoje são 3.000 famílias. Olá, médicos e médicas. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a nossa terceira edição do curso sobre o uso medicinal da cannabis. Um beijo. Ficou bom? Tudo bem. Eu sou uma velhinha de 77 anos, mas ainda estou bem, com um bom caldo, como dizem os meus amigos. E tô com um tremor na mão. Então, a minha médica tá me receitando o ônibus 6. Eu me encantei pela causa e eu já tinha tido uma crise convulsiva bem forte, mas não via que aquilo ali poderia ser uma possibilidade terapêutica para mim. Com o óleo, as pessoas sempre perguntam, né? E aí parou, né? Aí eu, não. Aí, pessoal, o que você tá fazendo aqui então? Mas assim, me trouxe qualidade de vida, Hoje em dia eu consigo trabalhar, hoje em dia tenho uma crise de ausência e tá de boa. Hoje em dia é uma outra logística a minha vida. Possivelmente mais um habeas corpus concedido para
cultivar para as pessoas fazerem seus próprios medicamentos. A maconha é uma planta, que nem manjericão ou hortelã. Mas as pessoas não pensam assim. Alguns dizem que é uma planta do diabo e nem entendem direito o que ela faz. Só que para muita gente, ela pode fazer bem. Para mim faz. Se tem uma molécula que causa efeito medicinal, que é o canabidiol, vamos garantir o canabidiol. A molécula tem que ser garantida, um remédio à base disso, tem que ser garantido pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente. As moléculas canabinoides podem ser produzidas por plantas, elas podem ser sintetizadas em laboratório, elas podem ser produzidas em organismos geneticamente modificados, inclusive numa bactéria. Agora, o que é importante se entender do ponto de vista da regulação da política de drogas? O custo de uma síntese de laboratório de qualquer molécula é muito mais alto do que uma produção fitocannabinoide, uma produção baseada na planta. A gente está pensando, inclusive, no direito ao autocultivo, o cultivo doméstico, que muitos países garantem. Nada disso passa pelos custos exorbitantes de síntese. E aí a pergunta para quem está se tratando: qual é a melhor planta, qual é o melhor óleo para a sua condição nesse momento especificamente? A cannabis, ela tem, pela sua imensa variedade genética, ela é extremamente bem posicionada para a medicina personalizada, que é o futuro da medicina. O que vocês estão vendo é tecido cerebral humano criado em laboratório. A gente estuda o cérebro usando ferramentas que vão desde a criação de pedacinhos de cérebro, que a gente produz em laboratório a partir ou da pele ou da urina de voluntários. E ali você tem informações que podem fazer uma célula virar uma célula do coração, uma célula do pulmão ou uma célula do cérebro. A gente sabe a receita. E a partir daí a gente vai criando esses tecidos cerebrais que têm a memória genética dos pacientes com quem a gente trabalha. Todos os estudos que a gente faz com psicodélicos ou com canabinoides utiliza esse modelo. E a gente depois busca entender as respostas desse tecido, da substância ou combinação de substâncias que a gente utiliza. Esses verdinhos são os neurônios. Quando a gente entender o que exatamente o CBD ou o THC fazem nesse tecido, cada pedacinho desse vai dizer pra gente: olha, o CBD faz isso, o CBD faz aquilo, ele não é bom para isso. E aí, a partir do momento que a gente tem isso mapeado, a gente pode pensar em novas moléculas, talvez mais eficientes. Em algumas situações, o THC parece ter um efeito em inflamação muito mais eficaz do que o CBD, por exemplo. Então isso abre para a gente uma perspectiva, primeiro, de que a ciência ela não tem que ter muros que estão baseados em legislação. E você sabe isso muito melhor do que a gente, né, em toda a tua trajetória. Caso vocês importam o THC puro lá de fora para fazer a aplicação. Sim. E isso que é o que? Se a gente pudesse produzir aqui no Brasil, essa substância seria muito mais rápida. Muito mais fácil. É mentira que não tem evidência, tem muita evidência. Tem muita evidência em muitos grupos do mundo inteiro, quantidades brutais de evidências que são mais que suficientes. Eu acho que ciência ela não é só razão, ela tem muito da emoção, entendeu? Eu acho que esse tipo de conversa que você está proporcionando, ela leva a gente a ter ideias, insights e motivação para fazer coisas diferentes. Eu acho que a expectativa é chegar em formulações, em combinações ou em plantas que tenham efeitos melhores ou potencializados para situações específicas. Hoje sou eu que produzo o remédio do meu filho, então eu sei exatamente o que é que ele precisa, a cepa exata que ele precisa. Então eu prefiro mesmo eu produzir do que estar comprando na farmácia, gastando um absurdo, enchendo ele de verdadeiras drogas, né? Que o óleo te ajuda a te manter conectado com você, com a sua natureza, com as pessoas. Esse mês pro outro não deu crise, 0 de crise, tá bem. E a gente acaba não acreditando, né? Que a gente acaba acostumando com a situação. Ele começou a diminuir as convulsões. Ele sorria para mim. Foi assim, praticamente uma redescoberta do meu filho. A gente tinha a nossa plantaçãozinha lá na Urca, que era 30 frasquinhos por mês.
Dos 30 frasquinhos, a gente entendeu que tinha muita gente que precisava. A gente falou, cara, a gente tem que aumentar isso. Aí o Marcos, vamos correr atrás de uma propriedade rural, num lugar onde a gente consiga implementar um projeto de cultivo grande, que não pode ser aqui na cidade, tem que ser numa zona rural. Aí a gente começou a procurar em serra, em ambiente alto. A gente contava a verdade, a gente dizia que era para plantar maconha. E era não, atrás de não, sempre falando não. A gente pega a Constituição que fala que quem estiver cultivando maconha, você é expropriado do bem. Então, quem que vai alugar um imóvel para umas pessoas plantarem maconha, isso, né, todo mundo sabendo, né? Eu já estava quase desistindo, eu estava cansada disso, assim. E aí, quando eles estavam aqui, eles mandavam, assim, todos os lugares mandavam vídeo e tal. Gente, esse lugar é muito maneiro, dá pra fazer isso, dá pra fazer o laboratório, dá não sei o quê, nananã. E o cara aceita alugar? Diz que aceita, a gente fez a proposta, né? Tava todo mundo super animado, não sei o quê. Aí, daqui a pouco veio o cara e falou não de novo. Eu falei, ai, cara, que merda, a gente sabia, né? Eu sabia, toda hora dá errado. O cara falou, mas eu topo vender. E já tinha saído a liminar. Aí a gente falou, cara, ou a gente compra ou a gente não consegue implementar esse projeto. Aí começou o sonho. Estamos tomando posse do rancho. Primeira visita, já com as chaves do terreno. É um marco histórico. Marco histórico. Ei, Sossô, esse agora é seu sítio, Sossô. Se alguém me falasse isso, eu ia dizer, você tá maluco. Nunca, assim, na minha vida, eu imaginei nem que eu ia plantar um pé de maconha na minha casa. Eu acho que os outros talvez ainda não acreditem. O policial mesmo me para e me pergunta, eu tenho muito orgulho de falar, cultivador de maconha, com a boca cheia. Muito paciente chegando por ansiedade, por conta da pandemia, e psiquiatra pedindo, pelo amor de Deus, para a gente arrumar um remédio para esse paciente. É um lugar que tem muitas possibilidades de fazer outros laboratórios, enfim, depois fazer um centro de vivência. Começou a aumentar a produção, aumentar o número de plantas. E a gente começou a manipulação. Eu falei, não, o laboratório aqui dá para 1 ano e meio, mais ou menos. E quando a gente viu, 6 meses depois, falou, precisamos de um laboratório maior. É um desafio enorme. A gente está, de fato, construindo, né, os alicerces do que um dia vai ser, sem sombra de dúvidas, um dos maiores carros-chefes da produção agroindustrial do Brasil. É muita vibe boa, muita coisa legal acontecendo, muita adrenalina. Eu acho que bora gravar. Muito risco, muita coisa rolando. Comemoramos, a liminar foi ótima porque deu segurança pra gente fazer o que a gente estava fazendo, pra gente implementar o projeto, todo mundo animado, caiu a liminar. Aí foi um dia de muita tensão, assim, reunir equipe, o que a gente faz, fala, não sei o quê. Os meninos aqui super inseguros, porque quando a gente começou a implementar, a gente tinha uma segurança jurídica. A liminar garantia praticamente todos os verbos que estão lá no tráfico, né? É manipular, cultivar, transportar. A relatora manteve a decisão do juiz, quer dizer, ela manteve a decisão que podia cultivar, mas quando julgou na turma, a gente perdeu por 2-1. Então a liminar caiu num dado momento. A gente ficou quase 1 ano sem liminar. Ah, caiu a liminar? Caiu. Ah, então a polícia pode vir aqui e prender a gente. Tá. Vamos continuar o trabalho. A Getty sempre passou isso pra gente, né? Quem tá errado é a lei, eu não tô errado. Então eu tinha isso muito certo na minha cabeça. Polícia no portão, liga pra Getty, liga pro Marcos, tem polícia no portão, não sei o quê. Ah, quando a polícia veio foi foda, né? Porque, porra, uma coisa é você falar esse discurso aqui, não, pode me prender e tal. Outra coisa é quando tu vê 7 carros de polícia e os caras chegaram assim, né? Quem é o Manuel?
quais são os riscos de estar numa plantação de maconha no Rio de Janeiro? Ignorância. Ignorância. É a falta de conhecimento para que a gente usa isso e que tipo de maconha é. Quase todo mundo da cidade já sabe que tem uma fazenda de maconha aqui. E aí tem uma visão, assim, meio preconceituosa, tal. Falam que, quem trabalha lá é um bando de drogados. Já ouvi isso? Pra gente, era melhor que levasse todo mundo preso, que depois a gente dava um jeito de tirar as pessoas, né? Do que destruir as plantas, porque destruir as plantas pra gente ia ser catástrofe. Era muita gente sem remédio. Aqui, quando vieram colocar ar-condicionado, tinha uma foto com as plantas ali embaixo. Nessa denúncia dizia que tinha uma plantação, uma fazenda de plantação de drogas, de maconha, inclusive com refinaria de droga, que é o nosso laboratório. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos à PEP. Fuzil, arma, pistola e tal. Não precisa de arma, que aqui não tem arma. Não, porque a gente recebeu a denúncia que tem plantação de maconha. Não, maconha tem muita. Cadê eliminar? Cadê o agrônomo responsável? Cadê a farmacêutica responsável? Não sei o que, não sei o que lá. Eu quero todo mundo... Quero saber a documentação de todo mundo aqui, não sei o que lá. Aí o senhor pode me mostrar o mandado? Pois não, ele apresentou o mandado, eu tirei a foto, mandei pro Lau, que é o nosso advogado. Quando eu mandei pro Lau, aí 5 minutos depois eles apreenderam o nosso celular. Eu avisei, o celular tá sendo apreendido. Mas aí já deu tempo hábil pro Lau entrar em contato com a juíza e efetivamente esclarecer que se tratava da PEP, uma associação. O Rafael Medusa fez uma excursão com os policiais. Eram 12 policiais. E o Rafa explicando, não, isso daqui é CBG, isso aqui é CBD, isso aqui é THC, isso aqui é fibromialgia, Parkinson e tal. Aí o policial levantou, pô, cara, tem um sobrinho meu que ele é autista. Aí ele, pô, então você já ouviu falar no tratamento com canabidiol? Pô, já, com certeza então, cara, é isso que a gente faz. Aí os caras, eles foram amolecendo, eles foram entendendo que se tratava de uma associação. Aí fomos no laboratório, mostramos os frascos, os rótulos, data de validade. A gente tem parceria com a Fiocruz, aí tem um seminário. Aí no finalzinho, Manel, tem um cafezinho? Tem, agora. Vamos comprar um cafezinho, fazer um cafezinho? Um outro fato curioso dessa invasão também foi que os cachorros, eles estão acostumados a cheirar maconha prensada, né? E aí quando eles chegaram aqui e se depararam com essa sorte de aromas, eles não sabiam nem o que fazer. E aí a guarda canina convidou a gente para capacitar os cachorros deles para sentir cheiro de maconha. Quando a gente chegou aqui na fazenda, a juíza já tinha mandado suspender o mandado de busca e apreensão. Pela decisão da juíza, né, interessante, eu acho que deve ter sido uma das primeiras vezes na história da polícia no Brasil, na história recente, a devolução nos autos da infração, a polícia devolveu a erva. A partir da invasão, as coisas, entre aspas, ficaram mais amenas. Que os policiais entenderam, não, realmente essa galera faz tudo certinho. Então se faz certinho, aí que a gente vai fiscalizar mesmo. De fato, a gente está no interior do estado do Rio de Janeiro e a gente vai sofrer essa pressão. A gente não tem dúvida, por isso que a gente é muito rigoroso em relação a isso. No começo, onde a gente não tinha muito a participação da comunidade, era mais difícil explicar e mais difícil pessoas que tinham esse ponto de vista de estar aqui dentro, de ver a nossa realidade. Oi, tá na escuta. A gente tem as plantas, as Purple Hack preparada para subir hoje. Não vai chover, eu acho boa subir. É prioridade para hoje? Elas foram transplantadas na sexta-feira. Isso é um pedaço de uma brotação que foi para uma mídia, no caso aqui espuma, enraizou. E ela é uma planta igualzinha à matriz, ela copia o padrão canabinoide da matriz. Então a gente garante que a gente tenha uma genética replicada por clonagem. Isso aqui já vai para o nosso transplante também, a gente está separando o transplante de 1 litro aqui. Depois ela vem para o vaso de 1 litro e recebe uma pulseira com um QR Code que diz o dia que ela veio para 1 litro, de que matriz ela saiu, e com isso a gente já pode fazer uma expectativa de quando a gente vai colher ela. Estou falando bastante, eu uso maconha, eu não quero frisar cannabis medicinal, porque é uma planta, é dela que sai o meu remédio. A maior parte do meu óleo é THC. Eu faço uso fumado, faço uso do óleo sublingual, também faço infusão para poder colocar nos alimentos.
O primeiro remédio que eu tive acesso foi THC. Não preciso mais dar o THC puro, porque só essa pouquinha quantidade de THC consegue manter o equilíbrio, né, deles, sem agitação. Dizem que as pessoas têm medo do que não conhecem. Devem ter muito medo mesmo. Mas ter medo de uma planta é estranho. E esse medo causa dor a muita gente. O processo aqui é a trima. É basicamente o último processo antes de ir para o quarto de secagem. Aqui a gente tira todas essas folhas maiores e deixa só a flor e as folhas que contêm o tricoma, que são esses pontos meio açucarados. Daqui eles vão fazer a debulha, que é o processo onde tira a flor do galho para poder ir para o laboratório e virar remédio aí para a galera. Essa daqui, por exemplo, ela não tem nenhum ponto de tricoma, então ela é descartada. Ó, elas têm esses pontinhos que são tricomas. Com o microscópio a gente consegue observar melhor a cor que elas estão, né? É muito curioso, né? O maior ícone de representação da maconha é totalmente descartado, né? É, pois é. As pessoas acham que a maconha é uma folha e, na verdade, a maconha é uma flor. No geral, tem muita gente que fica surpresa, né? Tipo, caramba, isso é permitido? Normalmente eu não falo, eu trabalho numa plantação de maconha, assim, eu não falo isso. Porque a primeira impressão das pessoas quando ouvem isso é já achar que é pra tráfico, né? O pessoal da família que eu falei, eles ficaram um pouco chocados. Algumas pessoas nem conseguiam nem pronunciar a palavra maconha, eu achava isso engraçado. Elas ficavam meio que gaguejando e tentando buscar outra coisa para substituir, para não ter nem que falar aquilo. E eu acho engraçado, tipo, parece que é o que se vive com isso mesmo. Tem muita gente que é tão traumatizada que não quer nem falar alto de uma coisa que você não sabe nem direito o que é. As pessoas não querem muito conversar sobre isso, você fala, elas evitam. Sabia que Delma, ela é do coral da igreja, né? Aqui na região tem muita gente evangélica, né, Delma? Eu tava contando pra eles. Muita gente. Olha a gente de cara feia, entendeu? A gente fica escutando piadas, que a gente trabalha drogado. E como que foi quando seu pastor ficou sabendo que você trabalhava com plantação de maconha? Ele falou, você tá fazendo bem, segue em frente. Então foi mais um motivo para mim continuar lá. Eu fiquei meio assim por já imaginar que eu iria sofrer muito preconceito, muita gente iria querer julgar e criticar, e eu acho que eu poderia acabar perdendo, algumas portas se fechariam com isso, mas fora isso, eu acho que apesar de ser o meio, ser a maconha, eu acho que a finalidade, a causa é muito nobre, é muito boa, porque acaba ajudando muitas pessoas. É muito interessante ver como a própria estrutura aqui da galera que trabalha já faz um ótimo boca a boca na cidade do que a gente faz aqui. A primeira notícia é que tinha uma plantação de maconha. Então você não sabe aonde é, se é em terra pública, se é, né, de algum traficante. Em primeiro lugar, a gente já ia fazer a matéria, né? Só que quando a gente estava começando, saiu a sentença definitiva. Então a gente cresceu a matéria. E a gente falou também uma coisa que eu achei importante, o seguinte, quando vocês chegaram, vocês tratavam 1.000 associados. Acho que até menos. Hoje, vocês tratam 3.000 associados. Então, o Patidoferes está curando, está tratando 3.000 pessoas no Rio, Miguel, Brasil inteiro. Pati, teve vereador que ligou, o presidente da Câmara ligou. A gente vai explicando. E aqui é uma região conservadora, né? Eu acho, né? E eu acho que em muito pouco tempo a gente vai ser conhecido pela produção de conhecimento, de pesquisa, de cura. O tomate já foi importante.
Agora a maconha... Nova era, né? Nova era. Você consegue imaginar a festa da maconha ao invés da festa do tomate? Do tomate é maconha, né? Essa é o título que eu quero. Ó, uma manchete boa, do tomate é Do maconha. tomate é maconha, partir, ressurge. Mas é isso, agora a gente já sabe qual é o processo. Eu acho que estava dentro do previsto, né? É engraçado que a sensação que eu sinto sempre é que a gente tem muito mais a ensinar eles do que eles pedir a gente. Eles ficam absolutamente perdidos. Mas tem boa vontade. É. Oi, capitão, boa tarde. A gente acabou aqui agora a reunião na vigilância sanitária e a gente está querendo saber se a gente pode passar aí no batalhão para dar aquele alô. Tá bom? Fico no aguardo aqui. Um abraço. Por que eles pediram isso? Porque a Anvisa mesmo, ela não vai vir aqui. Ela tem que olhar essa planta, entender que isso é um laboratório e entender que a gente tem condições de produzir o remédio. De que a gente tem o maquinário, a gente tem o controle de qualidade, o que tem dentro desse controle de qualidade. E isso é pedido até para uma farmácia magistral, uma farmácia de manipulação também. A autorização não é deles, né? Eles fazem um relatório que é levado à Anvisa Federal, né? No final, sempre assim, parabéns pela coragem, pelo trabalho de vocês. Mas a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer com vocês. Hoje a gente olha e fala assim, ai, não, é pequeno. E para mim era um mundo aquilo. Era um mundo, era assim, o sonho de Alice, o laboratório perfeito. A gente não é uma indústria, não quer ser uma indústria, longe disso. Não adianta eu pensar no controle de qualidade só em termos de laboratório. A gente tem que pensar também na garantia da qualidade do cultivo. O primeiro lugar aqui é o clonário, né, onde saem os filhotes que vão dar essas plantas maravilhosas e que vão para a flora e que depois vai para o processo de beneficiamento, para a secagem, para ir para o laboratório para a produção do medicamento. O acesso à informação é dificultado, principalmente em questão à parte prática. A gente se vê que tem muita coisa disponível na literatura sobre a parte clínica, ainda com as suas limitações, mas a parte prática de laboratorial é ainda mais complexa a gente ter acesso, principalmente a informações fidedignas que a gente consiga reproduzir. Eu comecei a trabalhar aqui e a minha mãe começou a utilizar, a minha mãe tem esclerose múltipla e ela está tendo muito benefício com a utilização do óleo à base de cannabis. Então ela já começou a olhar para a cannabis com outros olhos, né? Realmente é uma planta medicinal que tem benefícios e ela já começa a levar isso para outras pessoas, inclusive, né, da região, e as pessoas estão começando a entender. Então acho que o nosso papel é sempre que eu ouvir alguém falar exatamente isso, né? Tipo a fazenda da maconha. Não, não é a fazenda da maconha. Tem maconha, mas ali a gente está salvando vida. É muito fácil ser a favor do uso medicinal da cannabis quando se tem uma patologia. Mas as pessoas precisam sair do seu umbigo e pensarem nos outros. Então, como é que as pessoas podem ser contra o tratamento da patologia de outra pessoa? Isso não faz o menor sentido. Eu tive meningite com 6 meses. Aos 3 anos de idade, eu comecei a ter epilepsia. Em 2013, ele perdeu todo o movimento do corpo. Ele não andava, né? E até os próprios médicos, sem saber o que fazer, o que fazia, que remédio entrava. Não tinha mais remédios para a gente dar continuidade à situação do Gabriel. Tenho longa história com ansiedade. Tive hérnia de disco, L4, L5, L5, S1. Eu parei de andar, tive que tomar morfina durante 1 ano. E aí, quer passear mais? Quer ver mais flor? Olha lá a flor. E tem uma luz piscando. Me chamam de Sofia. Eu ouço, gosto, mas não respondo. Vejo longe a areia, a água e as montanhas. Fico alegre e rio. Mas de resto, não ligo muito. Eu queria entender o que ela pensa. Alguma coisa se passa na cabeça dela. Por isso que eu tento estimular
né? O máximo que eu posso. Gosto de passear com a minha avó. Gosto de quando passeamos ao lado do mar e vejo as montanhas e o que ela chama de barquinhos. São poemas, são parte de meus diários, histórias que eu inventei com elas. Que eu gosto que eu invento o que Sofia estaria pensando, né? Porque eu acho que alguma coisa se passa na cabeça dela. Me chamam de Sofia. Eu ouço, gosto, mas não respondo. Gosto também de quando me colocam para andar. Gosto de passear no carrinho. Ouço o barulho do mar e sinto o frio da água. É como se Sofia estivesse falando para mim, né? Eu vejo reações nela e tento entender essas reações. Gosto de me agarrar ao pescoço da minha mãe. Gosto de passear no carrinho. Mas logo volto para casa. Sento, vejo mais longe. Todos andam para cá e para lá. Eu assisto. Pô, Susquinha, meu coração, tira essa mão da boca. Saiu lá na Marie Saiu. Bota aqui em Ficou cima da linda mesa, essa bota em cima da foto. mesa. Bem legal. E vocês gostaram do... Ah, eu acho que sempre tem os erros, né? Toda reportagem tem os erros. Tem uma Get foto dona apaixonada. do sei lá o quê. Tem uma foto apaixonada, eu e ele. Mostra aí pro Rafa. Que bonitinho. Ah, que bonitinho. Também tem uma dificuldade das pessoas entenderem um pouco a coisa da associação, né? Então fica aí, coloca a dona. Eu achei horrível. Cannabis como negócio. Sério? Aqui, ó. Cannabis como negócio. Cannabis como negócio. Esse é o título? É. O título não é Eu Não Tenho Medo de Nada? Não. Você me mandou. Ah, é? Mandei? É que tem assim, exatamente, pô, você vem aqui, não tem nada a ver cannabis como negócio, não tem nada a ver. Aí os caras É exatamente o contrário. Não é cannabis como negócio, não- e assim, aí você vai descrevendo, eles estão... Ah, tem aqui, ó. Ainda tem até uma coisa aqui, ó. Vive dessa forma, então. Medo? Não sei o que é isso. Meu Deus do céu. Get coragem. Entrevista com Margarete Brito, aqui na Fazenda Sofia Langenbar. Eu não gosto muito da palavra empreendimento porque me remete a alguma coisa comercial. É a realização de um projeto que é, para mim, revolucionário, assim. Que impactos você vê acontecendo já e que impactos você imagina que podem ser possíveis a partir disso aqui? Ter a primeira fazenda de maconha legalizada no Rio de Janeiro, né, eu acho que é do caralho. Não pode ter fazenda de maconha no Rio de Janeiro. A gente tem uma decisão judicial que vai cair daqui a pouco, porque a Anvisa vai recorrer, o recurso é obrigatório. E eu sempre digo assim, que o maior barato, o maior desafio, o diferencial é você fazer num momento que é proibido. Isso que eu acho que é o grande desafio. Já fui de roça, tá, gente? Já trabalhei em roça de algodão e roça de laranja, tá? Maconha é molezinha. Tem impacto na área social, com a comunidade de entorno. Eu acho que tem um impacto de geração de emprego. Eu acho que tem um impacto político muito forte. E é muito legal a gente dar esse passo politicamente aqui na cidade, porque é uma cidade extremamente conservadora. Durante muito tempo a gente entendia que quem tinha que fazer isso era o Estado. A gente foi para Fiocruz, a gente teve a ilusão de que Farmanguinhos ia produzir, ia plantar, mas ninguém queria fazer isso. Ninguém quer falar de plantar maconha. A maconha medicinal está legalizada para quem tem dinheiro. Ela está legalizada para a indústria, ela está legalizada, mas o plantio, ninguém quer falar sobre isso. Você ocupa um espaço, você traz benefício e mesmo assim o Estado ele quer acabar com você. Pelo fato da gente trabalhar com uma pauta muito polêmica, né, e a gente tem cada vez mais que abrir diálogo por uma discussão mais honesta sobre a cannabis, é
eu acho que é importante a gente, sempre que a gente vai buscar, né, esse diálogo com as autoridades ou que a gente vai para outros espaços públicos, a gente trazer essa necessidade de falar da maconha e também resgatar o histórico de todo esse preconceito que a gente tem cada vez mais que criar esse esclarecimento. O questionamento nós já tivemos aqui no município, né? E o questionamento foi... Nós já tivemos um questionamento, e nesse questionamento foi muito interessante, Margarete, porque ele abriu o diálogo da Prefeitura com a Câmara na questão da plantação. Uhum. Então, o questionamento ele se baseou na dúvida que é manifestada sobre o assunto, se tem autorização das autoridades competentes, qual bairro está situada a instalação e como é feita a fiscalização, evitando o desvio da finalidade. Então, observem que no final você tem aquele estigma, aquela coisa da discriminação e do desvio. 10h30, hora de Brasília. Você acompanha a Comissão Geral que debate o projeto de lei 399, que trata da comercialização de medicamentos formulados com a cannabis sativa. Eu sou um dos companheiros que tem uma visão de Osmar Terra. E que bom ser respeitado. Acho que o Osmar está fazendo um grande trabalho. Olha, eu já atuando, morreu uma criança na minha instituição, overdose de maconha. Ah, mentira. Mentira? Mentira? Vamos lá, bota aqui, por favor. Não. É mentira. É mentira? Só a sua que é verdade? Também não acredito, não. Só a sua que é verdade? Questão de ordem, também não acredito. Solicito só a sua que é verdade? Expositores. Vamos lá, Givaldo. Não pode falar mentira, não falando mentira não, senhora. Presidente, saia, por favor. Quem não quer escutar é porque talvez não tenha argumentos. Amigo, eu tenho uma instituição chamada Lar Sagrado Coração de Jesus há 30 anos. Pra gente que tá aqui esses anos todos, o mínimo que a gente espera é que as coisas que sejam faladas não sejam mentiras, né? Que nem ela disse, não existe evidência no mundo de overdose com maconha. Então, esse tipo de coisa que o Carimbão fala, para muitas pessoas, acaba caindo como uma verdade. E isso atrapalha a gente no processo de regulamentação, inclusive para o uso medicinal. Existe uma coisa acontecendo, viu, deputado Eurico? Ah, tá, porque não parece. Não, eu estou ouvindo a senhora que não está presente, mas tá. tudo bem, mas estou ouvindo. Tá? Esses extratos artesanais têm salvado vidas. Têm salvado vidas. Né? E não vem dizer que só pode a indústria farmacêutica plantar, não, porque até hoje quem está fazendo isso somos nós. Quem são os parceiros que eles estão querendo ter? Que histórico esses parceiros nos trazem, né? Aí quando vira commodity, vira liquidez, aí quando vira liquidez, isso aqui tudo é outra parada. E só a indústria tem. Infelizmente, o Brasil tem um debate público violento e ignorante no que diz respeito a vários aspectos do bem-estar humano, inclusive o uso da cannabis. É triste perceber que há pessoas que participam do debate público, 10 anos depois desse debate ser deflagrado com muita força no Brasil, continuam no mesmo lugar, que é o do não li e não gostei, não vi e não quero saber. Eu acho que uma das contribuições, podemos chamar assim, né, da presença africana no Brasil é também uma relação profunda com plantas de cura, diversas plantas de cura, né? A maconha entra como essa planta de cura, sequestrada, criminalizada, sobretudo a partir da primeira metade do século XIX, quando inclusive nós temos a primeira proibição da maconha no Brasil e ela vai olhar prioritariamente inclusive para os escravos, está lá escrito. E as mudanças que estão sendo feitas têm começado, inclusive, muitas vezes alcançando primeiro as pessoas brancas antes das pessoas negras. Fora uma outra parte significativa, que é o lastro que a proibição da maconha e de outras drogas dá para a manutenção de um modelo de desigualdade, de acesso à justiça, de aplicação da justiça criminal, de distribuição da morte enquanto política de Estado, porque
A guerra às drogas, ela é em grande parte isso, é o grande modelo de distribuição de morte. A sofisticação do racismo brasileiro foi justamente também conseguir construir processos de controle que não necessariamente estivesse apenas nos ditos, porque não está dito na Lei 11.343 de 2006, que é a nossa lei atual de drogas, que os negros serão mais criminalizados do que os brancos. Objetivamente, como antes, não está, né? Não existe como estava lá em 1830, que falava que a pena era para escravos e outras pessoas que dela fizessem uso. A Lei 11.343 ela não faz essa diferenciação, mas o modelo de aplicação da lei, o sistema de justiça criminal, o sistema de segurança pública e todo o conjunto de controle estabelecido para o controle desse modelo brasileiro de distribuição de poder, de distribuição de possibilidade de vida, de distribuição da morte. E encarceramento. Exatamente, que é isso, é ter também a distribuição da morte enquanto política de Estado. Então, a sofisticação do racismo brasileiro é que fez com que instrumentos como esse, que mesmo onde não estivesse dito literalmente essa separação, fosse aplicado de forma muito nítida essa desproporção no que a gente chama hoje de guerra às drogas. Foi no mesmo momento que eu descobri que a maconha podia ajudar minha filha a ter uma qualidade de vida. Muito rápido eu vi que era aquela mesma proibição que matava pessoas na favela, que gastava muito dinheiro e só piorava o mundo, sabe? Então, essa luta me fez perceber essas, né? Porque assim, eu sempre fui advogada, conhecia a lei e tal, mas eu não conhecia o fato social. Então, o Mundo da Sofia, acho que ele me trouxe conhecimento do que realmente existe, né? Eu acho que é a possibilidade de trazer o outro lado da história, né? De entender, o uso da maconha, o que está por detrás disso. E eu acho que mais a possibilidade, por exemplo, da gente desmistificar que existe uma guerra às drogas. A gente tem uma guerra contra as pessoas num determinado território, majoritariamente territórios de favelas e periferias. E aqui, por exemplo, estão todas as pessoas, todos somos crias da Maré, e que tem a possibilidade de falar dos efeitos disso, né? E suas percepções, inclusive, sobre o assunto, né? A gente resolveu trabalhar com o tema das drogas dentro, e a gente está praticamente no miolo da favela. E assim, para inclusive tentar fazer com que essas pessoas não sejam demonizadas. Quando tem uma operação policial, a vida nesse território literalmente para. E a polícia vai, mata pessoas, agride verbalmente e psicologicamente. A gente tem 50 equipamentos educativos e todos eles param, posto de saúde para, tudo para. A gente demorou muito tempo para entender que o problema não era o uso. Porque o que faz as pessoas chegarem numa condição subhumana são as condições sociais que elas vivem e que também não foram provocadas por elas. As pessoas periféricas têm muita curiosidade em relação à maconha medicinal. Quando se fala que se pode usar maconha de forma legal, as pessoas se assustam, pois as favelas conhecem somente a guerra, que a maconha gera. Milito na causa antimanicomial, antiproibicionista, antirracista, anti-LGBT-fóbica. Anti qualquer coisa. Anti tudo que for irracional. As comunidades querem, sim, se inteirar, saber mais sobre maconha medicinal e principalmente sobre a legislação brasileira, a nossa lei antidrogas. A guerra às drogas é praticamente um álibi para matar e encarcerar gente pobre e negra. Em nome da guerra às drogas, a polícia mata crianças na favela. E aí chamam de danos colaterais. E a gente está não só matando pessoas, como a gente está encarcerando milhares de jovens
que estão no varejo das drogas. O que precisa ficar claro para todo mundo é que é a mesma planta. A mesma proibição que mata o jovem, a gente vai ficar aqui sendo repetitivo, né? A mesma proibição que mata o jovem negro da periferia é o que tira o remédio da minha filha, né? Que tira o remédio das crianças. Então, não existe dois lados, não existe duas guerras. A guerra é a mesma, é uma guerra só. Causa sofrimento, causa dor, são pessoas que morrem, crianças morrem, mas a guerra às drogas também tem um custo gigantesco que nós, enquanto sociedade, estamos pagando. Há uma série de danos colaterais que são provocados pela presença violenta da polícia e que significa perda de rendimento. Então as pessoas não vão conseguir sair para o trabalho, não vai botar comida na mesa. O que a gente está procurando mostrar, né, é o custo da guerra às drogas em várias áreas. A gente viu o impacto da guerra às drogas na educação. Quantas escolas no Rio de Janeiro, por ano, fecham quando há presença da polícia, quando há tiroteio? Então, as crianças deixam de estudar. E a gente mostrou que esse impacto faz com que as crianças percam um percentual enorme de aprendizado de linguagem e de matemática. Uma criança que perdeu o aprendizado, ela no futuro, ela vai ganhar menos. É importante a sociedade entender que as casas legislativas são a casa do povo. Debater, dizer o que você acha importante, se interessar pelos movimentos sociais, se aproximar deles e fortalecer as bandeiras dos movimentos sociais por meio dessa interação com as casas legislativas. Só pelo fato da gente estar aqui debatendo e tentando prosseguir, né, com qualquer avanço, eu acho que qualquer avanço nesse tema é extremamente importante para a proteção, né, da saúde, da vida de um monte de gente. Essa tentativa de ter que o tempo todo estar indo ao judiciário para pedir autorização para cultivo, você está fazendo algo que moralmente é muito aceitável, muito importante, mas ainda assim você precisa passar por essas instituições. A gente tem hoje pouquíssimas indicações que a gente pode dar no nosso dia a dia dos pacientes que chegam para a gente de um hospital público que possa conversar com um médico a respeito de maconha. É muito importante essa preocupação com as empresas, com o rumo que elas vão tomar, com como as associações podem ser afastadas, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma necessidade, assim, uma urgência por parte de pessoas que realmente não têm como chegar nas associações. Hoje um paciente, para sentar para conversar com um médico sobre se ele pode ou se não pode usar, a primeira barreira já é uma consulta médica, o valor de uma consulta médica, né? Está acontecendo muitos projetos de lei em municípios, né, com essa vontade de ampliar a questão da pauta da maconha. Não é possível hoje uma associação fornecer remédio de cannabis via SUS, porque nem é considerado o medicamento, os produtos que as associações fazem. Então, assim, o nosso receio é que esses tipos de projetos, ao invés de ajudar, acaba confirmando algumas questões de beneficiamento da indústria farmacêutica, que é o que está acontecendo, que a gente é isso exatamente que a gente não quer que aconteça. Outro dia veio uma pessoa da indústria pedir para a gente tirar a palavra maconha do site da PEP. Eles não querem nem falar a palavra maconha. Cannabis é medicinal e maconha é recreativo. Então, assim, isso é uma grande besteira, é a mesma planta, Então, assim, a galera da indústria não quer enfrentar essa luta. E aí, não é bom para o negócio, exatamente, não é bom para o negócio. A gente busca trazer qualidade de vida através da facilitação de acesso a produtos de alta qualidade de cannabis medicinal. Na verdade, a gente está vendendo uma solução que começa com o autoconhecimento. Temos hoje as formulações todas que a gente chama de linhas Target Formulas. Depois disso, a gente tem fórmulas muito especiais, onde a gente usa os canabinoides como moléculas adaptógenas. Chamamos de óleo porque é um nome popular do óleo.
nós consideramos como uma nanoemulsão. Isso é você manda uma mensagem por WhatsApp e fala assim, olha, eu conversei com a Margarete, ela pediu para vocês me mandarem um formulário de parceria. Ótimo. Muitas pessoas estão presas porque fazem o que a indústria está querendo fazer agora. Exatamente. Que é vender. Não é? Não existe um caminho só para nada, né? É o mesmo assunto, mas ele pode ser visto de várias formas. Agora a gente tem que contar a história da forma correta. Essa é a importância. Estamos aí 4h20 para falar da 4h20 história. eu tô lá na sua aula. E quando eu te vi na Folha falando que você estava fazendo um processo de desobediência civil pacífica. Que e quem você, estava errado era a lei. E quem estava errado era a lei. Você, mãe, mulher, tomando frente. Cara, isso mexe com a gente, porque a gente fala, não, poxa, se ela vai se colocar nesse lugar, eu também, né? Então, peraí, ela teve coragem, eu posso ter também. Fala um pouquinho, você vai palestrar daqui a pouco. E aí, aonde eu tô, eles estão atrás. Essas pessoas não querem definitivamente mudar o mundo, entendeu? A gente quer. Então, eu começo dizendo que filhos transformam as nossas vidas, né? A Sofia foi o gatilho de tudo isso. Sofia transformou uma coisa que era uma demanda para a saúde dela numa possibilidade de mim e do Marcos ajudarmos outras pessoas. Então, eu acho que é legal você falar da importância desse evento e como que é importante ter eventos, mais eventos como esse, e que mais pessoas, mais segmentos sejam representados. Esse daqui é uma realidade, né, diferente de coisas que a gente vê aqui, que é nos Estados Unidos, que é no Canadá. Isso aqui é no Brasil, isso aqui é no Rio de Janeiro. Não tem como você falar de maconha sem você mostrar as plantas. Isso daqui, diferente do que a gente viu na recepção, Estados Unidos, Canadá, isso daqui é no Rio de Janeiro, isso daqui é no interior do Rio de Janeiro, numa cidade super conservadora, isso não é qualquer coisa. Eu acho que você podia convocar essa indústria toda, nesse bando de indústria e de médico, para participar das próximas marchas da maconha, entendeu? Acho que é legal, você fala que foi muito importante para a gente, mudou a dinâmica da marcha, e eu convido, eu acho que está todo mundo aqui que está falando de maconha, convida todo mundo a ir para a marcha da maconha, fazer um coro na marcha, acho que vai ficar legal. Vamos, gente? Vamos. Partiu? Partiu. E aí, acho que até dá um nervosinho, né? Não, assim, eu só fico com o sentimento, eu sei que eu não vou falar tudo que eu gostaria, da forma que eu gostaria, mas é normal isso. A gente nunca pode esquecer do propósito que a gente tem quando a gente fala de cannabis, né? Não é cannabis como negócio, é cannabis como propósito, né? Então, eu convido todo mundo, inclusive da indústria que está presente, né? Da gente caminhar com esse tema, mas sempre com propósito. É muito importante vocês se envolverem com o movimento social. A gente não tem mudança, a gente não tem transformação sem movimento social. Não faz sentido uma regulamentação onde uma pessoa está lucrando e a outra está sendo presa. Isso não faz sentido. Eu não quero aqui com vocês fazer apenas uma crítica ao modo como a nossa sociedade funciona, ao modo como o fundamentalismo religioso sacrifica vidas em nome da letra, silencia vozes em nome de um padrão. Não é tempo de recuo. E eu não estou falando para pessoas em abstrato. Estou falando para pessoas no Brasil de hoje com uma onda autoritária e violenta, bélica e preconceituosa que é atravessada por um fundamentalismo religioso cristão. A gente procura, para poder dialogar com as pessoas de outras crenças, entender qual que é a forma de dialogar melhor, né? A partir das compreensões das pessoas, né? Eu costumo dizer que o ódio é careta, amar é um ato de coragem. Então, assim, não desistir da bondade humana e responder à lógica do ódio, que personifica o mal o tempo inteiro, elegendo pessoas e plantas para a eliminação. Acho que a melhor forma de responder o ódio não é reproduzindo a frequência e a vibração do próprio ódio.
a melhor forma de responder à cultura do ódio é com a prática ética, política, relacional do amor. Eu quero pedir a Deus esse derramar do Espírito que me faz me comunicar verdadeiramente com cada ser humano que atravessa o circuito do meu cotidiano. As plantas não foram criadas por Deus? Pois é. Então nenhuma planta pode ser do diabo, né? Todas as plantas devem ser de Deus. Essa afirmação é do diabo, é tão perigosa, ela pode servir para tanta coisa. Se alguma coisa é do diabo, nesse sentido que se compreende o diabo, está autorizado tudo para combater, para eliminar, para proibir, porque pode ser dispositivo de ódio, de violência e que impossibilita reflexão e diálogo sobre a vida. Sendo a política proibicionista essa máquina de hipocrisia, criminalização da pobreza, seletividade penal, encarceramento em massa do povo negro e pobre, sendo a política proibicionista essa máquina genocida, então eu vejo Cristo assim ao lado do povo dizendo, calma aí, para essa máquina de morte, deixe que as pessoas vivam com mais consciência, com liberdade e com tranquilidade. Eu vejo Cristo nisso. Não é que o Evangelho tem esperança, o Evangelho é esperança. Não há evangelho sem a esperança como um elemento constitutivo, teimoso, insistente, rebelde, que recoloca o povo como protagonista e que, independente do templo, independente do Estado, independente do exército, independente do poder econômico das elites, os jovens estão profetizando de novo, os velhos estão sonhando de novo. Há aqui uma insistência popular e rebelde, mas aqui tem derramar do Espírito, a janela do futuro se abre, o medo não mais paralisa e esse povo arranca a alegria ao futuro, até que Deus resolva essa parada definitivamente. A missão de você ter uma criança como a Sofia na sua vida é muito difícil e você fica procurando coisas meio que para justificar, né? Então, assim, essa luta, eu acho que talvez tenha sido uma válvula de escape, mas foi uma coisa que deu sentido total, assim, na minha vida. É uma missão que me foi dada e que eu cumpro com o maior amor e com o maior prazer. Olha aí o sentido da Sofia na minha vida, porque a gente sempre fica procurando sentido na vida da gente, né? Foi um milagre na nossa vida, assim. E de ver outros milagres e de conseguir ajudar a fazer outros milagres, assim. E isso pra mim, assim, é o combustível da minha luta, sem a menor dúvida. A minha insistência, a minha persistência, a minha teimosia em continuar, porque eu queria entender. Ainda tenho muito mais pergunta do que respostas, certamente. Acho que é muito isso, né? Até um pouco do mistério, por que cada um vem, né? Com qual a missão que vem, né? Se tem missão, né? Nós somos apenas um grão de areia nesse universo, né? E pra gente é uma sabedoria enorme. Esse lidar com a Sofia, esse dia a dia, esse entendimento do que a Sofia nos traz, né? É uma grande sabedoria, né? E acho que a gente aprende sempre muito com ela. Eu sou Yolanda Janaína Martins Machado, sou mãe do Heitor. Meu nome é Rosilene Teixeira. Meu nome é Aline. Eu sou vó da Maria Luísa. Maria Luísa hoje vai fazer 7 anos, né? Sou Magdalena. Meu nome é Flora de Souza Bonfim. Sou conhecida como Gabi Uide. Me chamo Natália. Bom, meu nome é Thiago. Meu nome é Marcela. Meu nome é Ricardo Guerra, pai do Gabriel Guerra, autista severo. Eu me chamo Rosângela. Eu tenho um filho que se chama Maurício. Eu sou Angélica, mãe do Gabriel Estevam. Eu me chamo Cristina Fernandes, sou mãe do Leandro Augusto. Cada vez mais eu começava a entender um pouco mais e aí eu fui meio que buscando isso, sabe? Tentando fazer parceria com as pessoas da área da ciência, com instituições como a Fiocruz, como o Instituto Estadual do Cérebro. E meio que
mandando artigo científico e tentando organizar evento também para colocar todo mundo para debater isso. Sofia, esse é parte do nosso mundo que você nunca vê. Seja bem-vinda. Se a maconha medicinal for legalizada, plenamente legalizada, toda a classe média tiver seu óleo de maconha para tomar, e a população negra, favelada, periférica do país continuar sofrendo esse massacre, a nossa luta deu errado. A lógica proibicionista promove morte no Brasil de hoje. É um debate mal feito, com uma política inconsequente que ativa a violência do Estado, especialmente contra o meu povo negro. Historicamente, se fala de uma tal de guerra às drogas, né? Mas a gente sabe que essa guerra não é contra drogas, é guerra contra pessoas. A revolução da cannabis é evidente, as indicações são múltiplas e é uma questão agora de regulamentar essas indicações. Tem empresa? Bom, que sejam grandes, pequenas, médias e micro, que estejam na favela, que tenham startup na favela, mas que tenha associação de pacientes, que tenha cooperativa, que tenha clube, que tenha cultivo doméstico e apoio técnico para fazer isso funcionar como fitoterapia de qualidade, que esteja no SUS, que esteja na farmácia viva, que tenha reparação para as comunidades atingidas pela guerra às drogas. Dizem que as pessoas têm medo do que não conhecem. Devem ter muito medo mesmo. Mas ter medo de uma planta é estranho. E esse medo causa dor a muita gente. Essa analogia da superfície e da profundeza ela também se aplica ao debate canábico. Se você olhar esse tanque por cima, você pode achar que aqui embaixo não há peixes. Então, uma boa parte do problema que existe no debate público brasileiro é a desinformação profunda daquelas pessoas que são justamente as mais resistentes. Então, é importante sair da superfície e ir para as profundezas, não apenas da ciência, mas da compreensão da mente de outras pessoas. Essa é uma metáfora da dificuldade de comunicação entre mentes, de maneira geral, e que, para ser acessada, precisa de um mergulho profundo. Me chamo Margarete Brito, sou mãe da Sofia, feminista e antiproibicionista e luto pela regulamentação da maconha no Brasil há mais de 10 anos.